Rocha, Eliel e Bernardo. Este com o contrato vencido há 22 dias. O que Bernardo pede, o São Paulo não aceita. O que o São Paulo quer pagar, Bernardo considera muito pouco. Ricardo Rocha, que recebia por mês 17 mil dólares, disse que a proposta feita pelo clube não chega a ser ridícula, mas não é nem 50% do que o zagueiro imaginava. O mais preocupado nesta história toda é o técnico Tele Santana, que começa o trabalho com o grupo para o Campeonato Brasileiro sem saber quem fica no time ou quem sai. E nessa altura nós já devíamos ter o elenco já definido para disputar o Campeonato Brasileiro. E infelizmente nós temos muitos jogadores ainda pendentes, porque não acertaram aí as suas situações com o clube com relação a contratos. Às 4 para observar os jogadores. Márcio, você acha que uma semana dá para mostrar o seu futebol e você ficar de vez aqui em São Paulo? Pretendemos, né? Vamos dar tudo da gente essa semana. O professor teria dar uma olhada, tanto em mim como ao Amadeu. Nós estamos confiantes, temos certeza que vamos ficar. Amadeu, São Paulo está num rolo aí com o Leonardo do Flamengo, está sem lateral esquerdo. Quer dizer, você tem uma semana para mostrar futebol, você acha que vai ser suficiente? Eu acho que uma semana, eu que venho há um bom tempo parado, né? Mas a gente vai dar o máximo da gente para poder se apresentar bem e... Time isolado no ataque, recebeu. Então eu estou tranquilo, estou trabalhando e se tiver que ter uma oportunidade na seleção, essa oportunidade vai chegar. Aí, gostaria de ver em você algo também do Sócrates. Você conversa muito com o Magrão e tal, e o Magrão é um homem que gosta de ler, é um homem que gosta de... Da última geração de ouro da bola nacional. Esteve entre as feras de Tele Santana na Copa de 86 no México. Do Carmen Gentili. Nuvens negras constantes no céu. E o São Paulo começa o ano na mesma rotina. Treinos físicos e rápidos rachões realizados no centro de treinamento. Mas o que está afligindo torcedores e jogadores é que tudo, contratações e renovações dos contratos, continua na estaca zero. A diretoria fechou o cerco e dividiu as faixas salariais. Amadores aproveitados no profissional, reservas, titulares e jogadores de seleção brasileira. Mas, mesmo com essas divisões, só os que têm contrato estão tranquilos, como é o caso de Raí. É verdade, nessa crise que o país passa, né, e agora de uma maneira geral do mundo, você ficar sem contrato, se sentir desempregado, né, já é uma situação ruim. E qualquer jogador quer passar com isso rapidamente, resolver o melhor possível para que não fique nessa indefinição. Outros jogadores, como Eliel, Elivelton e principalmente Bernardo, estão brigando para renovar. Este último, inclusive, pode deixar o clube caso não entre num acordo rápido. Não que eu diga aqui que esteja difícil, né? Acho que é uma coisa que depende mais do São Paulo. Eu já deixei bem claro a eles que eu tenho vontade de ficar. Estou há 5 anos no São Paulo, e os 5 anos, graças a Deus, fui bem. Quero ficar mais um ano, mas depende deles. Não que esteja difícil, mas se eles soltarem um pouco mais, eu estou disposto a ficar e ajudar o São Paulo a conquistar mais alguma coisa. Outro caso que está se transformando numa verdadeira novela, num grande impasse, é do zagueiro Ricardo Rocha, que por sinal não joga há muito tempo. Ele atualmente está sem contrato. No contrato anterior, ele ganhava cerca de 17 mil dólares mensais. Para renovar este contrato, a diretoria do São Paulo não quis aumentar essa quantia. Pelo contrário, ofereceu menos ainda. Ganhar menos do que ganhava e complica mais, né, Ricardo? Claro, é uma coisa que, por mais difícil que esteja, mas se poderia pagar uma base de um contrato há um ano atrás, esse ano também, eu tenho certeza que poderia manter pelo menos o mesmo critério. E não foi adotado pelo São Paulo, foi uma coisa muito aquém, mas eu conversei com o dirigente Márcio Aranha, a gente está entrando num acordo e vamos ver. E vamos ver como é que fica essa situação e uma definição o mais breve possível. Por esses dias, para completar o quadro geral, o lateral esquerdo, Leonardo, deverá continuar as suas conversações com a diretoria São Paulina. Logo ele, que já era tido como uma contratação certa. Se ele não acertar agora com a diretoria do São Paulo, Leonardo deverá continuar no Flamengo. Gilson Ribeiro, do Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda, para o Esporte Total. Quando saiu do futebol pernambucano, para mostrar a sua classe pelo Guarani, São Paulo e Seleção Brasileira, nem imaginava que um dia iria passar por isso. Sem jogar há 5 meses, Rocha ganha 17 mil dólares por mês e não trabalha. Uma situação de causar inveja para muita gente, mas que não deixa Ricardo Rocha nem um pouco satisfeito. Claro que não dá uma satisfação dessa, mas é uma insatisfação, vamos dizer assim, que o jogador sente das duas coisas, do passe e do contrato.
resolvida o mais breve possível. No clube, mas ainda não acertaram seu destino. Dia 31 acaba o contrato. Nós já tivemos o primeiro contato. Não foi aquilo que eu esperava, mas se Deus quiser nós vamos chegar e acertar esse contrato, porque eu quero ficar no São Paulo e jogar no São Paulo. Eu já deixei bem claro que meu interesse é de continuar no São Paulo. Eu já disse ao Dr. Márcio que eu quero ficar no São Paulo. E como eu já disse, para isso só depende deles, né? A minha permanência ou não. Outro jogador que está em clima de incerteza é Flávio. Ele não quis entrar na negociação com o Leonardo e agora espera um posicionamento do São Paulo. Desde o começo, meu interesse era ficar no São Paulo. O Vasco também tentou me contratar, mas eu também não acertei as condições. E daí em diante, eu tenho que agora ter uma conversa com o Márcio para ver se a gente acerta logo essas minhas bases, para que eu volte a trabalhar normalmente para jogar esse Campeonato Brasileiro. Quem não está nada satisfeito com essa situação de indefinições é o técnico Tele Santana. Sem saber quem vai e quem fica, ele não pode dar início aos preparativos técnico-táticos da sua equipe. O que é preciso, antes de mais nada, é uma definição, porque está aproximando a data do primeiro jogo e nós ainda não temos um time. E isso eu já pedi à diretoria e eu acho que eles vão resolver entre hoje e amanhã. Uma definição desses jogadores. Se não aceitam as propostas, eles estarão naturalmente à disposição da diretoria para a venda. E caso aceite a proposta, então nós já sabemos com quem podemos contar. A manchete esportiva segundo tempo. Futebol. Eu pretendo ainda dar uma pequena colaboração a esse futebol que está em falência e que, infelizmente, o torcedor desaparece do campo por causa dos maus dirigentes de federações, de CBFs, de clubes e também pelos maus jogadores que nós temos hoje, que querem mais atingir os adversários do que propriamente jogar bola. E eu diria também que a nossa classe de treinadores também, que querem ganhar de qualquer jeito, não importa como, se é cometendo 50 faltas dentro de uma partida, se é derrubando o adversário e o juiz permite, tudo isso eles fazem. E também é uma grande parte por culpa de juízes. Além de bater com insistência na tecla da violência, o mineiro Tele Santana é um apaixonado pelo futebol arte e procura mostrar aos mais novos o que melhorar nos fundamentos do jogo da bola e aos veteranos o que aprimorar no seu jogo. O craque ele tem as suas virtudes, mas ele melhora, ele faz coisas depois que ele aprende dentro do futebol que ele não sabia. Então, à medida em que ele vai treinando, ele vai descobrindo mais um segredozinho. Eu hoje, por exemplo, eu jogo tênis, então a cada dia que eu jogo, eu pego um jeitinho melhor para bater na bola, para pegar na raquete. A mesma coisa é o jogador de futebol. Ele vai pegando um jeito de bater na bola, não pensa que o Nerinho já nasceu chutando daquele jeito, de curva de um lado e de outro. Não, ele foi aprimorando com os treinamentos, como o Zico nos treinamentos para bater faltas, ele acerta mais do que erra, porque ele treina muito. Então o jogador, mesmo sendo bom, como era o Zico, ou é o Zico ainda, ele precisa de continuar treinando. E às vezes o jogador não entende isso. Ele pensa que já sabe tudo, porque já está num time profissional, e às vezes esquece de fazer os treinamentos. Se ele não é exigido, ele não faz. E não fazendo, o rendimento dele cai. Agora não sabemos ainda qual é a opinião do presidente do Flamengo, salvo aquelas que foram veiculadas pelos jornais, pelos órgãos de imprensa, né, de que ele, em princípio, não está disposto a abrir mão do Leonardo. Mas acho que nós, depois de uma conversa, temos ainda a esperança e a expectativa de obtermos o Leonardo definitivamente. E o Alcindo, presidente? O Alcindo não está nos nossos planos, nos planos imediatos. É um excelente jogador, sem dúvida nenhuma, teve uma passagem boa pelo São Paulo, mas à vista do plantel, dos jogadores que nós dispomos e dos nossos planos junto ao Tele, eu acho que o São Paulo não se interessará agora de imediato em adquirir o passe do Alcindo. A cada final de campeonato sempre se diz que o São Paulo se interessa pelo Charles do Bahia. O senhor teve alguma conversa com o Paulo Maracajá nesse sentido? O doutor Fernando Casalderrey, antes de viajar, manteve um contato com o doutor Paulo Maracajá, e no sentido de saber, de fazer uma ausculta junto ao presidente do Bahia sobre a possibilidade deles não ceder o passe do jogador Charles, né? E na ocasião ele não fechou as portas, não disse que não, apenas fez exigências que nós achamos assim um pouco exageradas, né? Mas nós vamos continuar conversando com o presidente Maracajá para ver a possibilidade de efetivarmos essa transação. Intervalo final do nosso Esporte Total. Tudo que eu passei realmente de grande para mim, de importante para mim foi dentro do Flamengo. Passei em São Paulo também um ótimo momento, foi um clube que me recebeu muito bem, que me deu muita força, que eu criei um grande ambiente, fiz grandes amizades e não sei nada de concreto do Botafogo, realmente o que eu sei é o que eu vejo, né, através de vocês, da imprensa, o que eu fico sabendo, mas ainda não tive contato nenhum direto. Você daqui de Niterói vai sair para Gávea, para Morumbi ou para Marechal Hermes?
Pô, rapaz, não sei, vai tá difícil aí de resolver, porque eu ainda não tive um contato nenhum, como eu falei, eu tive um contato só com o São Paulo. A única coisa que eu sei é que o São Paulo tá querendo que eu fique lá em definitivo. E de resto eu não sei, tomara que eu marque algum voo aí o mais rápido possível, que eu tô em trânsito. Pois é, 4 jogadores para o Flamengo. Leonardo, portanto, é jogador do São Paulo. Ser restituído pelo Flamengo em condições da prática de futebol, né? E isso não ocorreu. No momento em que o contrato de empréstimo se encerrou, o Flamengo entregou o jogador ao São Paulo através de um laudo médico que foi feito pelo chefe do nosso departamento, explicando de que forma as coisas estavam e aquilo que ainda deveria ser feito. A partir dali, o departamento médico do São Paulo continuou e deve estar cuidando do atleta. A rigor estava prevista naquela ocasião a elaboração de um seguro, mas exatamente para essa hipótese, no caso de invalidez do jogador ou da incapacidade do jogador para a prática do futebol. Esse seguro havia sido feito, como foi feito. O Flamengo tem as apólices tanto do Bobô quanto do Nelsinho, como o São Paulo tem as apólices do Alcindo e do Leonardo. Portanto, os empréstimos se encerraram e as trocas foram desfeitas. Até que isto se solucione, até que isso seja decidido definitivamente, o jogador, segundo a letra do contrato, estaria ainda sob responsabilidade do Flamengo, que deveria certamente assumir a responsabilidade pelos seus salários, né? No meu caso, era mais interessante que alguém tivesse vindo conversar comigo ou tentado alguma coisa logo depois da contusão. Dia 16 o São Paulo deve se apresentar, né? E a gente tem uma conversa com a diretoria, porque... São Paulo tem uma estrutura. São Paulo pode negociar jogadores até um certo limite, mas eu acho que uma troca assim, nessa proporção, dessa complexidade, São Paulo não faria de imediato, não. Por que? Não interessa? Não, que não interessa, é porque nós temos jogadores que estão dentro da estrutura básica do time, né? Devem ser conservados, né? Mas uma ou outra troca sempre é possível, é sempre estudável, né? E, por exemplo, esses 3 estão dentro da estrutura básica do time São Paulino? Veja, nós abrimos mão de um meio de campo que é o Flávio, né? Então restam outros 2, que é o Bernardo e o Raí, não é? Evidente que se nós não tivermos substitutos à altura, ou se nós não tivermos substitutos que venham compor a forma de jogar do time, a forma como o Tele quer que o time jogue, nós não vamos abrir mão dos nossos jogadores.